Em Dose Dupla começando. Sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol. Eu sou Michelle Carvalho. Somos completamente diferentes, mas com um único propósito: transformar vidas. E para você que busca conhecimento com direcionamento, fica aqui conosco que a gente vai trazer muitos conteúdos maravilhosos para transformar a tua vida de uma forma intencional e com posicionamento. Isso aí. Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, curtir, comentar e compartilhar com o maior número de mulheres possíveis para que elas sejam transformadas e edificadas, isso aí. E na série de hoje, né, Tati, nós vamos falar sobre transformação. Para os próximos episódios, né, amiga, a gente vai estar falando sobre transformação. E o quadro de hoje, em específico, nós falaremos sobre o início de tudo. Isso aí. Então, nós vamos te convidar a pegar papel e caneta para que você anote tudo muito bonitinho e nunca esqueça. Afinal, quando nós anotamos, a gente lembra, né? Então, papel e caneta na mão? Ok, então a gente pode começar, né? Isso aí. Vamos tratar de 3 tópicos específicos, né, Michi? Exato. O primeiro tópico é sobre nascer de novo. O segundo tópico, vamos tratar um pouquinho sobre trocar as vestes. Isso. E o terceiro e último tópico é sobre metanoia. Então, vamos para o tópico número 1, sobre nascer de novo. Michi, quando eu falo sobre nascer de novo, o que a Bíblia nos explica através disso, desse nascer de novo? Certo. A Bíblia vai nos trazer vários relatos, na verdade, né? Nascer de novo é bem profundo, bem complexo. Mas tem um episódio de muito fácil associação que Nicodemos, né? Ele questiona Jesus. Numa conversa ali entre um homem, né, com Jesus, Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo. Isso para que você possa buscar no contexto bíblico, tá lá em João 3. Então, nessa conversa com Jesus, Jesus fala que aquele que é nascido da carne, né, é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Mas aí Nicodemos questiona ele, né, Tati? Tá, mas como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Eu volto depois de velho para a barriga da minha mãe? E aí Jesus, né, no seu infinito amor, ele explica que não é dessa forma, não é da forma literal, né? Então, para que a gente possa ter um pouquinho mais de contexto, quando Deus ele fez o homem, lá em Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia, ele fala sobre a questão de que ele faz o homem do barro e ele sopra. Quando ele sopra, esse sopro no hebraico, ele vem como uma contextualização de espírito, de vida. Então, Deus ele sopra vida sobre o homem e o homem se torna uma alma vivente. E aí vem de encontro com o nosso primeiro episódio, que se você não assistiu, volta lá e assiste para entender todo o contexto, né? Exato. Onde nós falamos sobre corpo, alma e espírito. Então, o que é esse nascer de novo que Jesus traz, né? É o nascer de novo no espírito. Porque a partir do momento em que entrou o pecado no mundo, e para que essa palavra não soe como algo horrível, assim, né? O que é o pecado? Nada mais, nada menos do que tudo que desagrada a Deus. Então Deus, ele é tão perfeito, ele é tão puro, né? Que ele não consegue, ele não pode ter essa sujeira do pecado. E para que fique mais fácil de você entender, tudo aquilo que desagrada a Deus não condiz com ele, né? Então, tudo que é errado. E hoje, como humanos, né, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe distinguir o que é isso, né? Então, quando o pecado entra no mundo através do erro lá de Adão e Eva, né? O espírito ele acaba morrendo. Porque, como a gente explicou no podcast anterior, né, no episódio anterior, o nosso espírito é o nosso ponto de contato com Deus. Então, quando entra o pecado, quando acontece a situação ali, né, do homem pecar, a gente acaba
perdendo, morrendo o espírito. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que nós precisamos nascer de novo, ele nada mais, nada menos está dizendo que nós precisamos do sopro de vida, do ponto de contato com Deus de novo, né? Exato. Tati, eu acho que seria bem interessante, né, tu trazer um pouquinho daqui a pouco de um exemplo da tua vida, nessa questão do nascer de novo. O que é o nascer de novo na prática? Eu e a Mitty, a gente tem muito isso de trazer exemplo. Tati, mas dentro disso, né? Na tua vida, o que tu aplica na tua vida? Eu acho que fica bem fácil da gente fixar o conteúdo, né? O que a gente tem para compartilhar com vocês. No exemplo que eu trago hoje é a respeito do meu relacionamento, né? Quando eu namorava, né? Namorei por um tempo, daí depois o meu, na época, namorado, né? A gente foi morar juntos, eu não era casada na época, glória a Deus, hoje somos, né? Casamos. Na época eu não conhecia Jesus, né? Eu sabia de um Deus, não da forma como eu conheço hoje, né? Conhecia um Deus e fazia ali a minha reza, né? Mas não era nada profundo, nada relacionado à palavra. Quando eu conheci Jesus, foi algo incrível, porque o Espírito Santo te constrange, né? Diante de algumas situações. Nós fomos morar juntos e eu era uma esposa que em alguns momentos eu era ríspida com ele, né? Eu me percebia que eu tinha manias que eu aprendi lá atrás, né? Eu venho de um local onde eu morava com os meus pais, né? Sempre morei com os meus pais, eu trabalhava, mas assim, a minha vida era uma vida boa, uma vida mansa, né? Onde eu tinha tudo que eu precisava, ajudava em casa quando necessário, mas não tinha que trabalhar, digamos assim, para pagar as contas de casa. E quando então eu me casei, eu acabei indo com alguns vícios. E esses vícios fizeram que, com muitas vezes, assim, eu me tornasse uma esposa não tão amorosa com ele, né? Não tão cuidadosa. Eu entendia que eu poderia ser daquele jeito e não do jeito dele. Não tinha um equilíbrio, né, no relacionamento. Então, a gente tinha muitas pequenas discussões. Nada grave, mas pequenas discussões. Conhecendo Jesus, o Espírito Santo me constrangeu em que sentido? Mudar as atitudes, né? Tratar as coisas com mais amor, com mais cuidado, com mais respeito, com relação à opinião. Afinal, o relacionamento é feito de duas pessoas, né? Exato. E duas pessoas que têm opiniões diferentes, têm vidas diferentes, né? E a gente precisa, através do diálogo, né? Meus pais falam muito isso do diálogo, né? Através da conversa, tentar se entender e chegar num equilíbrio. Então, esse constrangimento o próprio Espírito Santo nos traz, né? E eu entendo que isso é o nascer de novo, é o perceber que você não está certa, né? Que você precisa mudar e a mudança começa a partir da nossa escolha, da nossa decisão de mudança, né? É isso aí. E esse é um dos exemplos, né? Porque o nascer de novo, ele é bem amplo. O nascer de novo, ele vai... Nós recebemos, a partir do momento em que nós decidimos nascer de novo, nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então a gente não precisa de mais nada além dele. E a partir do momento em que nós fizemos esse ato de fé, de aceitá-lo nas nossas vidas, de nos submetermos, né, ao senhorio dele, nós recebemos o Espírito de Deus que estava morto por conta do pecado. Mas aí isso significa que agora nós somos santos e que a gente não peca mais, né? Que a gente é perfeita. Muito pelo contrário, né? Na verdade, a gente continua sendo pecadora porque o DNA lá de Adão, ele permanece em nós, né? De geração, isso vem de geração em geração. Mas hoje a gente tem a escolha de seguirmos no erro ou deixarmos de seguir, né? Então, isso que a Tati trouxe como exemplo do constrangimento do espírito, posso dar um exemplo bem fácil, assim, de associação. Sabe quando você não deveria ter dito algo e você falou, e aí você fica com aquele sentimento da culpa, do sentimento de, ai, eu devia ter dito, aquele que você se sente mal? Quando a gente tem o Espírito de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, esse sentimento ele é constante em tudo que você fizer que desagrada a Deus. Porque a partir do momento que você aceitou a transformação, que você aceitou a ser diferente, o nascer de novo, né? Você acaba
sentindo esse constrangimento em tudo que você achava que era certo, ou que nem a Tati. Às vezes ela até sabia que estava errada, né? Exato. Mas insistia porque ter a razão era mais importante do que ficar de bem, talvez. E eu acho que vindo de encontro com isso também, a questão da zona de conforto, né? Quando nós estamos na nossa zona de conforto, como o nome diz, né? É confortável. Então eu vou me perceber errando, né? E se eu não quiser corrigir, vou deixar por assim mesmo, né? O Espírito Santo está me constrangendo. Mas o mais difícil disso é dizer assim, Michi, me perdoa. Eu falei isso e aquilo. E não é o certo, eu poderia ter falado de forma diferente. Exato. E até para mais um exemplo, né? Eu e a Michi, a gente tem uma amizade desses 3 anos, né? E temos abertura, muita abertura uma com a outra, de mencionar que não tá legal, que pode ser diferente. Daí também entra uma outra questão, que é a questão da maturidade, né? Do receber. Eu recebo aquilo como algo construtivo e não como algo de julgamento, como algo para apontar. Né, Michi? Mas eu acho que a gente vai estar falando mais ao longo dos outros tópicos, né? Que vai ficar cada vez mais claro. Exato. Porque cada um vai um complementando o outro, né? Então vamos pro tópico 2. Você tá anotando, né? Você tá anotando aí, bonitinho, com papel e caneta na mão pra não esquecer, senão depois você vai ter que assistir o vídeo todo de novo. Vai ser cansativo, né? Mas assim é bom que daí fixa, né? Exatamente. Não tem como não haver uma transformação. E a gente vai insistir tanto na transformação que é só se você realmente não quiser. Não quiser, exato. Daí entra a parte da escolha. Exatamente. Né? Tópico 2, então. Vestes de Cristo. Michi, explica um pouquinho para nós o que na palavra fala sobre isso. Sim. Biblicamente falando, então, lá em Efésios, né, nós vamos ter a situação onde também Paulo fala sobre a questão de trocar as vestes. É Efésios 4, 17 e 32. Despivos do velho homem, que se corrompe nas paixões do engano, e revestivos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Que quer dizer isso? Parece evidente. Será? Tira a roupa velha, os trapos sujos do homem pecador e vestir a vestimenta da justiça de Cristo, branca e reluzente. Isso aí. Então, quando a gente troca as vestes, é o mesmo que, trazendo como uma analogia, sabe quando você tá com aquela roupa suja do trabalho, suada naquele dia, assim, de calor, que tu não aguenta mais, que tu precisa tomar aquele banho e sentir aquele sentimento de leveza, Limpeza. limpeza, trocar as vestes, espiritualmente falando, nada mais, nada menos do que isso. Então, eu imagino que nesse momento você pode se imaginar assim, algo dentro daquela situação que tu não vê a hora de chegar em casa, tomar aquele banho gelado e ter aquele sentimento de descanso. Renovo. De renovo, exato. Então, trocar as vestes espiritualmente falando, nada mais, nada menos é do que nós deixarmos de fazer as coisas velhas que nós fazíamos e substituí-las por coisas novas, né? Então, se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Até porque quando nós temos o Espírito de Deus, ele nos constrange. E assim, o constrangimento, ele é algo que te deixa, é até difícil de expressar em palavras, né? Te deixa mal. Mal no sentido de que você tem duas opções. Ou se habituar com aquilo e deixar passar, que consequentemente vai acabar não gerando uma transformação de vida, ou você renuncia à situação, vai lá e troca as vestes. Então, trocar as vestes é você ser justo, é você ser transparente, é você ser aquela pessoa que não existe um meio termo, ou não é, né? É o sim ou o não. E eu e a Tati, como nós mencionamos no início, nós somos completamente diferentes, mas quando a gente entra nessa situação de trocar as vestes,
a gente se identifica demais, né? Porque são muitas coisas que vêm de encontro com com a nossa personalidade, com a identidade que nós temos, que é de não negociar. Não negociar o que é certo, não negociar a questão da transparência, da verdade. Então, são coisas que a gente preza muito, né? Isso, e aquilo, né, que tu falou a respeito do meio termo, né? Em cima do muro não é uma decisão, Exatamente. né? Ou é ou não é. Em cima do muro já significa que não é, né? E isso também fala a respeito do Espírito Santo, né? Daquela paz que excede todo entendimento. Quando a gente pede uma resposta para ele, né? E para Deus, né? E essa resposta a gente vai falar ao longo dos episódios, né? Pede uma resposta, não percebe que essa resposta veio, né? Mas não sente paz. Não sente paz já é um não, né, Michi? Já é um não. Porque o que vem de Deus é claro, né? Que daí vem de encontro com as roupas limpas, com aquele banho tomado, com aquele sentimento de renovo. O que vem de Deus, ele é perfeito, ele é bom e ele é agradável. Então, hoje, como nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente entende que hoje nós temos um pouco mais do discernimento, né? De conseguir discernir aquilo que vem do espírito e aquilo que vem da alma. Então, quando vem do espírito, é convicção. Vem com convicção, né? Vem com certeza. Não existe brechas para as dúvidas. Quando vem da alma, a gente fica angustiada, a gente fica preocupada, a gente fica com aquele sentimento de dúvida, faço ou não faço, será que é, será que não é? E quando a gente troca as vestes, aí sim é lindo, porque a gente está preparada para viver verdadeiramente uma vida de plenitude, né? Aonde nós sentimos essa paz que excede todo o entendimento. O que que significa isso, né? É tudo estar desmoronando, mas você conseguir estar plena. E parece estranho, né? Parece Mas é possível. E é possível. E só realmente quem verdadeiramente vive esse evangelho, óbvio, né? Como a Michi falou anteriormente, somos pecadoras, somos falhas. A diferença é que a gente, através dos nossos erros, a gente tenta escolher fazer diferente, né? E vamos repetir muito sobre transformação, até porque esse quadro é sobre isso, mas ao longo dos episódios vamos falar muito sobre a transformação, a importância das nossas escolhas, as escolhas que geram mudança, né? Que saem dessa zona de conforto, né? Que é desconfortável, sobre ser uma mulher intencional. O que que faz a mulher intencional? Ela gera uma transformação. Eu faço as coisas com a intenção da mudança, né? E o posicionamento vem que encontra tudo isso também, né? Tem até uma situação sobre os remendos, né? Muitas vezes a gente tá com aquela roupa suja ou aquela roupa furada, sabe? E a gente tenta remendar ela. A gente vai lá na costureira, pede pra fazer aqueles uniformes de escola. Agora me veio à mente, né? Sabe aqueles uniformes de escola que as mães mandam fazer no joelho aquele recorte, assim? Deixa eu ver colorido aí. Porque a criança geralmente, além de estar com a roupa suja, né? Se suja na escola, ele, quando cai, rala o joelho, né? E acaba desgastando ali, então ela vai lá e faz um remendo na roupa. E muitas vezes, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não conhece a transformação que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, né? A gente vai tentando pôr remendos. E o que, que são esses remendos? A gente vai tentando trazer para as nossas vestes algumas situações onde a gente busca conserto em tantos outros lugares, menos na fonte, que seria daqui a pouco, ó, falando de uma forma de uma forma mais simplificada assim, ir lá e comprar uma roupa nova. Troca. Na força do braço que a gente fala. Exato. Na força do braço. Exatamente. Então, dentro da transformação, é muito importante, né, Tati, que você esteja consciente que vai ser preciso trocar as vestes. Até tem um louvor, né? Que a gente estava ouvindo esse louvor ontem, eu acho que nós ouvimos aquele Eu quebro o meu vaso. Sim. E ele fala para nós nos quebrarmos, né? Mas diante da presença de Deus, né? E a importância disso. Ele é o nosso melhor amigo, ele é a pessoa que cuida de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, né?
ele é a melhor pessoa, porque ele é uma pessoa, né? Ele é a melhor pessoa para nós abrirmos o nosso coração, né? Isso aí. E ele é poderoso, né, para realmente trocar as nossas vestes por inteiro. Que nós ah, possamos viver essa transformação, né, através dele. E é só através dele. Não existe outro caminho. Outro caminho é você pôr remendo. E aí não funciona. Chega uma hora que a roupa fica feia, que ela fica exposta. E aí acaba entrando a situação de pessoas amarguradas. Sabe aquela pessoa que é briguenta, que é gritona, que é amargurada, que nada tá bom, que é reclamona, né? Então, o velho homem faz isso, né? A pessoa que não nasceu de novo faz isso. Quem nasce de novo tem todos os dias a opção de trocar as vestes. Trocar as vestes de deixar de mentir, trocar as vestes de fazer o que é certo, trocar as vestes de ser íntegro, trocar as vestes de ser transparente, de ser justo, né? Então, é uma escolha diária que a- é sair da zona de conforto, que não é confortável. Mas quando a gente é aprovado nisso, a, a experimentação da transformação, ela é algo que não tem como mensurar em palavras, né? É só vivendo. Por isso que nós te convidamos hoje, né, a viver conosco essa transformação. Até porque na própria palavra de Deus fala, né, que quando nós conversamos, quando nós nos relacionamos com Ele e a gente pede a Ele algo, Ele faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, né? Vindo de encontro a tudo isso, e para a gente finalizar esse tópico, Mitch, alguns outros exemplos é a questão de, por exemplo, na vida antiga, eu gostava de assistir ao Tatiane, né? Gostava de assistir filmes de terror. E eu não me questionava, não me perguntava sobre, tá, mas o que esse filme vai acrescentar na minha vida? O que esse filme vai acrescentar no meu aprendizado, né? Na minha jornada? Músicas que antes eu ouvia, hoje eu não ouço mais. Escolher os lugares, né, que nós devemos estar. Antes eu ia em alguns lugares que hoje eu não opto por não frequentar, né? Mas são situações em que são intencionais, né? Hoje, né? Hoje. O velho homem vai lá, assiste filme de terror e gosta de sentir entretenimento, né? Que não é hoje tudo aquilo que vai contra o nosso bem-estar, né? A gente evita. Por exemplo, os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles são as janelas da nossa alma, né? E hoje, por sermos mulheres intencionais, o que a gente está colocando para dentro do nosso ser? Porque tudo aquilo que você vê e que você ouvir vai gerar, né, um sentimento, vai gerar uma emoção, vai gerar, vai trazer daqui a pouco alguma, vai remeter, né, daqui a pouco alguma situação que te deixou chateado, que te deixou triste, enfim, ele vai acabar trazendo, né, situações que vão gerar sentimentos, que vão gerar emoções nem sempre tão boas. Então, hoje, sendo intencional, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente está alimentando o nosso espírito, principalmente, né? Como nós falamos naquele episódio anterior, a gente precisa andar em harmonia entre corpo, alma e espírito. Então, é muito importante que a gente preste atenção naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta, né? Tem uma frase que fala que as 5 pessoas que nós mais nos relacionamos, nós nos tornamos um pouco parecidas com elas. Somos a média delas, A média, é isso. E é exatamente isso, né? Com quem nós escolhemos andar? Quem são os nossos amigos? Mulheres, parem para pensar a respeito disso, né? Será que eu não sou semelhante a aquela pessoa que eu, de certa forma, né, que eu namoro? Aquele membro ali da família que eu tenho mais contato? Aquele colega de trabalho que talvez em alguns momentos seja até desagradável, né? Aquele colega que não soma na minha vida e que às vezes, além do trabalho, eu convido ele para ir para um barzinho que, sei lá, não acrescenta na minha vida, é só para ter um relacionamento, mas que eu não aprendo nada com aquela pessoa, né? Eu acho que fica fácil de compreender com esses exemplos, né? Isso aí.
a gente precisa, né, ter esse entendimento da intencionalidade para que a transformação ela aconteça de uma forma real, de uma forma intensa e de uma forma onde você verdadeiramente viva, né, Tati? De encontro com tudo isso, vamos para o terceiro tópico, então, né? Exatamente. Que é a metanoia. Michi, o que é a metanoia? Então, né, gente, essa palavra ela existe. E ela é tão bonita, né? Ela é bonita. Agora não é uma palavra do vocabulário. Metanoia. A metanoia nada mais é do que uma mudança de mentalidade. Então, ela vem muito de encontro com a transformação, né? E ela só acontece, a transformação ela só vai acontecer se primeiramente for gerada na sua mente. Se você tiver o desejo na mente, né, de encontro com o espírito, que é a parte racional de mudança. Mas aí tem algo que eu quero trazer para vocês sobre a falsa metanoia obesa. Que é isso, né? Daqui a pouco vocês não sabiam nem o que era metanoia. Imagina a falsa metanoia obesa. Michi, elas vão preparar um vídeo, né? Mas é bem simples, é bem Explica direito simples. isso. Falsa metanoia obesa, Tati. Nada mais do que. Falsa por quê? Porque às vezes a gente gera o pensamento dele. Amanhã eu vou começar a fazer academia, vou comer direitinho, né? Isso acontece muito comigo muitas vezes. Comigo também. É uma fase do processo. Isso. Vou fazer e, ok, eu decidi, né? A metanoia, a transformação na mente, ela aconteceu. Nas mulheres, principalmente na segunda-feira. E aí, o que acontece? Quando a gente não executa, deixa de existir a transformação. Nós aprendemos na nossa mentoria com a Franciele de Gasperini, inclusive, se você ainda não segue ela, comece a seguir, porque ela é uma mulher transformada, Decidida. e muito intencional, né? E através da vida dela, nós aprendemos muito essa questão realmente, né, da intencionalidade. Da decisão, né? Da decisão, isso eu ia dizer, me fugiu aqui, ó. Era da intencionalidade? Não, era da decisão. Que Não é a deixa de decisão? ser, né? A decisão nada mais é aquilo que você faz. Então, a falsa metanoia é aquela decisão que fica só na sua mente, né? Que você não executa. E por que obesa? Porque muitas vezes a gente compra cursos, a gente compra livros, a gente compra milhões de coisas para agregar um monte de conhecimento. Muitas vezes a gente faz cursos, a gente lê livros, a gente acaba fazendo com que a nossa mente fique tão obesa de conhecimento, mas nós não tomamos a decisão da metanoia verdadeira, que é aquela onde você realmente, né, Coloca toma em a prática. decisão e faz acontecer. Faça uma coisa, mas é Exato. aquela velha história, mas faça bem feito, do começo ao final. E assim, ó, a gente tá trazendo esse exemplo porque a gente vivencia isso, Exato. né? Muitas coisas a gente busca o conhecimento, faz curso, lê, assiste vídeo, né? Troca ideias sobre, e na prática, gente, o que é mais importante é praticar, É né? praticar. E a gente sabe que é difícil, que é uma construção, é um processo. Gestão de tempo, gestão de tempo vem de encontro com tudo isso, né? Hoje eu trabalho durante o dia, no final do dia, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer um curso. Quantas vezes por semana? Então, me organizar para que aquilo aconteça, mas esse curso, né, que eu dei o exemplo, esse curso vai colocar em prática o que eu estou aprendendo, né? Não fazer 3, 4 cursos, né, e não fazer nenhum bem feito, né? Exato. Então, a metanoia, ela precisa ser executada, ela precisa, além da transformação da mente, ela precisa ser real. Para ser real, você precisa agir. Se você não agir, vai ser uma falsa metanoia. E eu acho que vem também mais um exemplo da nossa realidade que a gente vivencia. O nosso líder lá do GA, Dayan, tá ligadinho? Se tu assistiu até o final, faz até o final, vai saber que a gente falou teu nome aqui. Ele nos ensinou que é importante a gente perguntar, a gente questionar as pessoas, né? Exatamente. Ao invés de dar a resposta, que a gente possa perguntar, né? Para a pessoa refletir sobre aquela determinada situação. E isso vem de encontro, né? A metanoia. Tudo a gente precisa se perguntar. Tudo a gente precisa ver se faz sentido, né? Que a gente vai ter que buscar a resposta, né? Exatamente. E o buscar a resposta é estar preparado para recebê-la, né?
Porque nem sempre a resposta a gente encontra com aquilo que a gente quer. Às vezes é aquilo que a gente menos espera ou aquilo que a gente às vezes nem quer. Porque, mais uma vez, a transformação, ela gera desconforto. E você precisa estar, né, preparada para o desconforto. Você precisa estar disposta para o desconforto. Você precisa estar disposta para executar a ação da decisão, né? E para a gente, então, só Finalizar, né? isso, para a gente já se encaminhar para o final, vamos lá recapitular, então, os 3 tópicos dentro de o início de tudo. Para que haja uma transformação, precisa existir um início. E hoje nós orientamos você com 3 tópicos, né? Que é o nascer de novo, o trocar as vestes e também a metanoia. Lá em Romanos, né, Tati, fala sobre a renovação da nossa mente. Nós precisamos diariamente renovar a nossa mente. E o que é o renovar a nossa mente, né? É não se conformar com os padrões desse mundo, né? Com os padrões que hoje são padrões, são coisas que estão ali que as pessoas cegamente seguem. Então a ideia é para que a metanoia ela aconteça, para que você tenha uma mente renovada, é todos os dias você pensar, você alimentar o teu pensamento com coisas que vão te edificar, que vão te estimular a ir para frente, né? Que vão te estimular a agir, que vão te impulsionar. E aí entra aquilo que a Tati mencionou. Quem são as pessoas que você tem andado? Quem são as pessoas, né, Tati, que você tem se relacionado? Quais são os ambientes que você tem frequentado ultimamente? Algumas situações geram desconforto. Está Exato. gerando desconforto, gera mudança. Mas aí tem que ser um desconforto bom. Bom, exato, Né? exato. Bom em que sentido? Senão vai ficar meio estranho. Aham. É um desconforto no qual te deixa triste ou é aquele desconforto que, poxa, tu sente assim, o que eu tô fazendo aqui? É sobre fazer o que é certo. Exato. E finalizando, eu acho, né, Michi? Eu acho que eu finalizo com uma frase que vai fazer todo sentido. Melhor feito do que perfeito. Né? Então, vocês, hoje, mulheres que estão iniciando uma transformação, façam da forma que nesse momento, né, entenderem que é o melhor. E durante o processo, você vai se percebendo, bom, isso não está bom, pode ser diferente. E eu vou mudando ao longo da minha jornada, né? Hoje nós conhecemos a nossa identidade, hoje nós sabemos quem somos e vocês estão iniciando. Estão se conhecendo, é sobre o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não é pela força do braço, de novo, né? O autoconhecimento vem da busca da busca através da palavra de Deus, né? A gente faz a leitura através da palavra, lê aquele versículo, como a gente falou lá atrás, Exato. reflete sobre aquilo, pede para Deus abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, né? Para que a gente entenda o que Ele quer revelar a nós. Então, basicamente, né? Eu acho que eram essas as informações que nós queríamos compartilhar com as mulheres desse podcast, né? Nós agradecemos vocês que ficaram Até o final. até aqui, né? E pedimos e vamos fortalecer para que vocês se inscrevam no canal, ativem ali as notificações que apareça todas, né? Curtam, comentem, coloquem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam desse podcast, o que a gente pode fazer nos próximos episódios, sugestões vão vir muito de encontro com o que vocês precisam, né? E a gente com certeza vai em algum momento conseguir gravar esse episódio para atender as demandas de vocês, né? E compartilhem, mulheres, e compartilhem com o maior número de mulheres que precisam, que querem ser transformadas. Não somos perfeitas, mas estamos aqui dentro do nosso processo tentando ajudar vocês com as experiências que nós temos, né, Michi? Exato. E se você não tem ninguém em mente assim, mas para que mulher que eu posso compartilhar? A gente vai te desafiar hoje. Nós vamos te desafiar a perguntar para, no mínimo, 5 amigas. É impossível que você não tenha 5 amigas, né? Se não tiver 5 amigas, puxa a família, as mulheres da família. E pergunta para ela, quem você é? E não vale elas responderem o que elas fazem. Se elas não souberem quem são, envie esse vídeo, envie o nosso vídeo anterior para elas, né?
E deixa nos comentários, deixa, né, nas nossas redes sociais também as dúvidas que vocês têm sobre assuntos que vocês têm, dúvidas sobre identidade, sobre essa questão do propósito, sobre questão de corpo, alma e espírito, sobre a questão, né, de metanoia, sobre os assuntos que nós abordamos aqui, porque o nosso principal intuito é conseguir te ajudar a ser uma mulher chip. Né, Tati? E dentro do Instagram vão ter todos os dias alguma coisa nós vamos estar postando, publicando, né? Nós vamos abrir também a caixinha de perguntas. Então, a roupa em dose dupla pode, para quem quiser acompanhar. E vão ser momentos bem especiais que a gente vai estar trocando ideias aí com vocês, né? Exatamente. Nishi, vamos fechar então com o que é chip? Você já gravou isso, né? É o 2º episódio do nosso canal. E nós cremos que você já decorou o que é o chip, né? Exato. Então, para quem ainda não decorou, o chip é T, transformada. E de intencional. E P de posicionada. Um beijo e fiquem com Deus.